Olá, paz bem para o teu coração, para a tua vida e para o teu espírito. Tema de hoje, a verdade do caráter na sociedade. É verdade que o caráter é a marca de uma sociedade que desenvolve, que progride, alcançando bons êxitos. Ele é a grande marca daqueles e daquelas que diz ou se diz: sou cidadão do céu aqui neste plano terreno. Pois a verdade é a seta que me movimenta, e todos aqueles que nutrem essa virtude tão sublime são aqueles que, apesar dos percalços da vida, nutrem uma personalidade que é marcada pela verdade no processo de um caminho de vida reta, sem desvio, pois escolheu por convicção uma única direção como aposta de vida e paz, buscando sempre o caminho de luz, para ter a clareza do que se vê e faz. Essa é a razão do porquê o Manual da Vida, a Bíblia, chama a atenção para que tomemos cuidado com os caminhos escuros e tortuosos, pois são esses caminhos que muitos escolheu, que leva a becos, isto é, a arapucas, ou a um vácuo de um buraco que precisará desgastar não só as energias do corpo físico, mas também a psicológica ao visualizar a grande subida, isso é, a escada íngreme a subir. É claro que precisamos entender que um ser de caráter que visualiza sempre a verdade como bússola de destino e vida é aqueles que trazem consigo na sua mala de bagagem os valores e princípios morais, como regras que sempre moldam os seus comportamentos, atitudes e falas, que como um espelho sempre reflete as suas atitudes idôneas, bem como a honestidade. É por isso que o adjetivo que se molda a um ser da verdade e de caráter é aqueles e aquelas que também possuem uma personalidade inabelável, firme, sem rasuras, isso é, incorruptível. São aqueles e aquelas que vão pelas estradas da vida sem as manchas na imoralidade, que não são levados por quaisquer vento ou onda de filosofia retrógradas ou ideologias que vão na contramão da ciência, da verdade natural, terrenas e divina. Isso é, tem visão de águia, das tentações do mundo que só leva para o nada. Isso é, o vazio das mentiras. Portanto, nessa minha primeira parte dessa reflexão da verdade, do caráter na sociedade, reafirmo que o coração de caráter e da verdade são os que possuem a grande força moral, forte e indestrutível, a convicção determinada com resistência, mesmo diante das pedras e percalços do caminho. Não é mesmo, Edson? Veja, sim, Isa. Hoje muitos costumam dizer, bem como pais, amigos, ou aqueles ou aquelas que estão de frente de outros e outras, dizerem: sejam pessoas de caráter, isto é, cuidado com este caminho, palavras e ações, cuidado. Isto é, não se desvie do caminho do bem e da verdade. Diz ainda, não é? Lute pelos seus valores primordiais. Mas veja, Isa, tem algo importante dentro dessa reflexão. Um ser ou um coração que tem caráter, não é? É aquele ou aquela que defende também os valores, que luta pela verdade. Não é? Que não se deixa comprar pelas moedas baratas e sorrateiras daqueles que não têm compaixão e nem de si e nem daqueles com que eles convivem. Pois um ser de caráter, Isa, não é? É aquele que busca a verdade, não é? Se é policiado e regrado e regrada pela consciência pura, sadia e sem mancha. Já os contrários agem como os animais que não têm consciência, isto é, agem pelo instinto e o ventre, não é? Estes não agem ou se deixa ser consumido pelo espírito, mas agem pelos impulsos, não é? Ou por conveniências, isto é, o eu quero.
não importando se o que deseja leva o outro ao sofrimento. Esses também agem como juízes que condenam outros e outras, não é? Para se esconder do que em si mesmo reflete. Por isso, Isa, que há uma frase interessante, não é? Que é pouco valorizada e vivida na verdade, que diz: é melhor ser pobre com dignidade do que ter toda a riqueza sem a mesma. Por isso que fica claro para os que nutrem a verdade e o caráter, não é? Que nutrir esses conceitos é ser digno e digna de erguer a cabeça e se ver rico, não é? Ou rica de Deus e de vida. Infelizmente, não é? A sociedade que hoje vivemos, muitos vendem esses valores por qualquer moeda. Pois o que importa para esses são os seus interesses de cobiças lascívolas, isto é, malévolas. Por isso, Isa, veja bem, não é? Um ser de caráter e da verdade possui sim uma força interior poderosa. Tem sempre a convicção de suas ações e fala, e mesmo de uma adversidade, está firme em seus propósitos. Não é? É aqueles que não, vacila nas suas decisões, pois são elas ponderadas na verdade firme e forte. Assim, um ser da verdade e de caráter, não é íntegro, não é? Tem consciência, é honesto, honesta com as suas falas e ações, tem firmeza com a sua moral. Olha que interessante. Não deturpa os valores éticos, não age por conveniência egoísta e tem respeito pelo direito dos outros, isto é, da verdade. Por isto, veja, Isa, sabemos se aqueles ou aquelas que têm, estes bons adjetivos da verdade, se ele ou ela não é só de falar desses valores ou cobra de outros e outras, mas que também vive nas suas falas e atitudes diárias. Aqueles, não é, que se preocupam também com a sua imagem. É também aquele, Isa, que não caminha com a mentira, não é? Não engana outros e outras, traz sempre as virtudes, bem como o saber, não é, consigo, a coragem consigo. É humano, não é? Tem temperança, busca a justiça, não é arrogante, é humilde e traz Deus como Pai e Mestre da sua própria vida. Assim, meus queridos, eu termino esta reflexão desse pequeno vídeo, não é? Mas de uma consistência tremenda para o nosso bem viver. Pense nisso, reflita nisso. Um beijo no teu coração e até o próximo.